A Rádio Boa Nova inicia hoje um ciclo de conversas na Casa Museu Cabral Metelo, da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral, localizada na cidade de Oliveira do Hospital. Começamos com Paulo Marques, o guardião deste espaço, acho que podemos dizer assim, que guarda em si toda a história desta Casa Museu, também da família, da constituição desta fundação e também das várias fases porque tem passado o Museu Cabral Metelo. Paulo Marques, muito obrigada por nos receber aqui e por abrir as portas desta Casa Museu à Rádio Boa Nova e por nos receber neste que é também um dos espaços nobres do Museu Cabral Metelo. Paulo, como é que define este museu, como é que define esta casa? Antes de mais, muito obrigado pela vossa colaboração com a Fundação e pelo facto de nos virem abrir também as portas da Fundação à comunidade, não só local, mas nacional e até internacional. Quem quiser pode sempre visitar. Esta Fundação, esta Casa Museu, como o nome indica, Casa Museu é uma casa transformada em museu, eram os pertences de uma determinada família, neste caso a família Vasconcelos Cabral. Todos estes pertences, quer desta casa, quer de uma casa de Lisboa e ainda outra no Estoril, vieram, neste caso aqui para Oliveira, para este solar, que pertencia ao lado materno da família, a Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral, e toda a casa foi transformada de forma a expor, de uma maneira fácil de se perceber, e agrupá-los por épocas. Por exemplo, temos... Só para percebermos, era uma vontade da família? Era uma vontade da família, do último descendente. Teve sempre a vontade, como não tinha mais familiares, de todos os bens serem para uma fundação. O Fidalgo. O Fidalgo, o Sr. Francisco Manuel Cabral Metelo. E então, tudo isto começou por volta de 1977, ele acaba por falecer em 1979, mas teve ainda tempo de criar a fundação, os estatutos da fundação, após a sua morte, ficou tudo em testamento, que após a sua morte seria então publicados os estatutos em Diário da República e criada a fundação com o nome da mãe, que era a pessoa mais ligada a ele, foi também a última pessoa da família a falecer, todos os bens vieram do lado materno, nós estamos a falar aqui da casa de Oliveira do Hospital, eram do lado materno, eram os avós paternos, e então daí a vontade de criar a fundação com o nome da mãe, dar-lhe o nome da mãe e criar aqui todo o ambiente que eu estava a falar há pouco, que é transformar a casa agrupada, e neste caso a casa em museu. Temos uma parte que é a reconstituição do que teria sido este solar em pleno século XIX, na época romântica. Por exemplo, neste sítio estamos aonde? Neste momento, neste sítio estamos numa das salas, que é a chamada Sala Verde ou a Sala dos Retratos, onde estão os retratos dos antepassados diretos da família, ou seja, os pais da Dona Maria Emília, uma das avós, e ainda os pais do Sr. Conselheiro Cabral Metelo, que foi o pai do Fidalgo, e marido da Dona Maria Emília, um senhor que veio de Florido da Beira, por volta de 1880, aqui para Oliveira, na qualidade que seria hoje Presidente de Câmara, e então... Portanto, esta seria uma sala de estar. Era uma sala de estar, era uma sala nobre também, aqui mesmo ao lado do salão principal, e era uma sala muito interessante, com um belíssimo lareira em granito, uma sala com tetos altos, uma sala muito bonita. Muito bonita. Portanto, estamos aqui no cerne da casa. Exatamente, não é? No coração da casa. A casa é composta por que espaços? Temos a parte inicial, agora em termos de fundação e de casa-museu. Temos um espaço, porque a casa tem um formato bastante estranho, é muito longa e muito estreita. E então, com corredores, não é? Exatamente, corredores centrais, mas neste caso, para a tornar mais visitável e mais fácil dos visitantes terem uma percepção dos vários processos também pelos quais a casa passou, esquecemos um bocadinho a entrada principal do solar, a parte principal da casa, e fizemos um acrescento e fizemos para visitantes a início da visita num dos topos da casa, um salão para receber os convidados, as visitas, fazer uma pequena explicação
e depois acompanhá-los por toda a visita. E no espaço onde nós estamos é a zona nobre, é a parte mais antiga, é a parte do solar inicial do século XVIII, porque ele teve vários acrescentos. Inclusive, já no século XX, quando fizemos o dito salão de entrada para museu, sim, para casa-museu. Na parte, quando recebe as visitas, é onde inicia a visita. Exatamente. Imaginemos, Paulo, que estamos a iniciar essa visita, portanto, logo após, ali, naquela entrada onde há várias peças, não só ligadas também à família, não é? Sim, algumas ligadas à família, outras que vieram posteriormente, que estão como que em depósito, que eu estou a falar de algumas maquetes, de alguns estudos em gesso, que serviram então de molde, alguns deles para peças que estão espalhadas pelo país. Só recordar assim, está por exemplo a maquete do Dom João IV, que está em frente ao Palácio Vila Viçosa, feita pelo mestre Francisco Franco. Estas peças não pertenciam à família, foi um protocolo feito há mais de 30 anos entre a Câmara, na altura do Dr. Simões Saraiva, e o Museu dos Chiados. Eram peças que estavam no armazém, que não tinham utilidade nenhuma, que estavam a ocupar espaço e que vieram para aqui em depósito, permanecem cá até hoje. São algumas dessas peças. Depois temos algumas outras, como os azulejos da capela, como uma série de mobiliário, porque vamos falar de uma casa que tem mobiliário de mais duas casas, Lisboa e Estoril, e algumas que estavam ainda aqui. Portanto, então, todo património desta família. Tudo património da família, com exceção de pequenas coisas, que é o caso dos gessos, que é extra família. Portanto, no que respeita à casa, portanto, temos esta sala nobre, ao lado também o salão nobre, e que outros espaços é que aqui estão recriados? Está recriado depois a sala de música, a biblioteca, recriada também e enriquecida a cozinha da beira, a típica cozinha beirã, com uma grande chaminé, com o chão em granito, com a chaminé também pedra, em granito, tudo em pedra, o lava-louça em pedra, em granito quase bruto, e depois os cobres também aqui da nossa região, uma série de tachos e algumas peças ornamentais, e não só, alguns candeeiros também em cobre, e depois temos a capela. A casa tem uma capela privada, com uma belíssima imagem da Nossa Senhora da Conceição. Os azulejos desta capela estão na entrada, porque havia uns problemas de infiltração iniciais que levou-nos a retirar esses painéis de azulejos do século XVIII, finais do século XVII, início do XVIII, feitos em Coimbra, que também são 7 painéis com muito interesse. Depois temos ainda um auditório, a Fundação então é um auditório com capacidade até 100 pessoas, e algumas peças interessantes. Temos, por exemplo, o retrato do Conselheiro Cabral Metelo pintado pelo Malhou em 1909, que é uma das peças mais valiosas e mais importantes desta casa. Uma outra do Fidalgo pintada pelo Mário Eloy. São alguns pequenos apontamentos. E não esquecer que em 1907 o Dom Luís Filipe veio uma visita a Arganil, na altura uma expedição militar e tudo que envolvia, e ficou aqui, dormiu aqui uma noite, e fico como o pai do último descendente, foi ministro e conselheiro do rei Dom Carlos. O príncipe veio aqui ficar à casa do conselheiro. Foi apenas conselheiro. Inicialmente pensávamos que teria sido ministro. Deixou até uma mensagem, não foi? Temos cá um telegrama de agradecimento pela visita, a agradecer a estadia, e também há um outro telegrama onde a rainha Dona Amélia lhe dava conhecimento de que ele tinha sido promovido a capitão de lanceiros. Então temos, no período em que ele estava aqui, são algumas coisas curiosas que temos aqui, mas essencialmente o quarto do príncipe, do Dom Luís Filipe, que também temos aqui recriado na própria casa. E este edifício foi sujeito então também à adaptação. Logo também no início foram criados vários ambientes. Não é? Sim, exatamente. O que é que procuraram, ou qual é que foi a preocupação? A preocupação foi fazer uma visita de fácil acesso a todos os bens. Tambos a falar a todos os visitantes. Estamos a falar desde escolas, desde alunos, desde grupos organizados, excursões, e também ao visitante particular que gosta de saber sempre mais. E então houve a preocupação de simplificar um bocadinho as coisas. O que antigamente tinha sido o celeiro, que era a tulha, ou onde guardava os produtos agrícolas da quinta, era uma divisão ampla, que por acaso era encostada à casa de habitação, embora não tivesse qualquer ligação. E então a preocupação foi aproveitar aquele salão, fazer uma série de divisórias,
em mini espaços, e recriar aí o ambiente de como teria sido este solar, esta casa, em plena época romântica, em pleno século XIX. Então temos essa recriação que é de fácil percepção, de percebermos como é que as pessoas viviam, claro que fidalgos e pessoas mais abastadas, mas temos ali toda a recriação, e tipo cenário mesmo de filme, em que poderíamos montar uns carris no centro e filmar as diferentes cenas em diferentes divisões. Querem mobiliário, querem trajes, não é? Mobiliário, trajes, acessórios, decoração, temos ali a recriação de um quarto de banho possível no século XIX, só a relembrar que não havia água canalizada, não havia esgotos, não havia eletricidade, e temos que... E ali dá-nos exatamente isso, a percepção de como se vivia há pelo menos 150 anos, 200 anos. E de lá para cá, Paulo, o museu está sempre em crescendo, está sempre a aumentar o seu espólio, não é verdade? De alguma forma sim, de alguma forma sim, temos alguns espaços, temos tido algumas tentativas também de algumas pessoas que têm algumas peças interessantes e que de alguma forma fazemos um pequeno protocolo com elas e podemos expô-las aqui. Também a Fundação tem que dizer que também o espaço está a ficar demasiado preenchido, demasiado pequeno para tanta coisa que temos. E nem todas as peças também se poderão enquadrar neste tipo de museu, de casa-museu. Algumas peças até temos, de alguma forma, encaminhado as pessoas ou para o Museu da Bobadela ou de alguma forma que se possam enquadrar mais noutro tipo de museu. Mas estamos sempre abertos a possíveis protocolos ou a algumas doações por exemplo, eu peço sempre, como temos uma sala de música, e peço sempre por brincadeira aos visitantes que adoraria ter uma harpa na sala de música, que é uma peça que não tenho. Por isso, se alguém quiser oferecer uma harpa que tenha mais, tínhamos muito interesse em ter aqui, em receber essa harpa. Paulo, este museu tem muito o cunho do falecido Dr. António Simões Saraiva. Eu diria até, perdoem-me, eu diria até, é a figura principal deste museu, é o Dr. Simões Saraiva. Há pouco eu falava, em 1977, o início da ideia de museu parte de uma carta que o Dr. Simões Saraiva escreve ao fidalgo, ao Sr. Francisco Cabral Metelo, a propor-lhe, a dar-lhe a ideia de criar uma fundação. Por que não criar uma fundação? Uma vez não tinha descendentes. Foi por ideia. Foi por ideia. Temos essa carta, essa troca de correspondência em 1977, que é a primeira certidão de nascimento desta Casa-Museu. A partir daí houve sempre um grande contacto entre eles, ainda como Presidente de Câmara, e ainda não era o Presidente da Fundação, porque isso obedece a uns estatutos que mais tarde podemos falar nisso. Mais tarde é que veio a ser Presidente da Fundação, mas ainda como administrador, foi ele que acompanhou desde o início, desde arrumar as coisas, os móveis e os bibelôs e embalá-los na Casa de Lisboa e na Casa do Estoril, trazê-los para cá, criar os espaços para eles, porque a Fundação na altura não tinha dinheiro, porque é uma fundação privada, particular, e então não tinha dinheiro e não havia projeto de recuperação. Tudo foi feito minuciosamente, tudo passou pelas mãos dele, pensar os espaços, desenhar os espaços, muitos para enquadrar o mobiliário que tinha Lisboa e do Estoril, e depois toda a decoração, toda a criação partiu das mãos e até financeiramente bastante. O Dr. Simões Saraiva avançou com muitos dinheiros inicialmente que eram necessários. E o Paulo esteve praticamente sempre ao lado do Dr. Simões Saraiva neste processo? Sim, eu estou muito antes do museu abrir ao público, abriu em 1996, oficialmente ao público, mas em termos, eu vim como voluntário inicialmente ajudar, e vim alguns anos antes, cerca de 6, 7 anos antes de abrir ao público, ajudar a restaurar muitas peças, tudo com a supervisão do Dr. Simões Saraiva, que é ele é que sabia. Ele é que sabia, ele é que era o grande historiador, ele é que era... que dominava as técnicas de restauro. Haveria algumas coisas que às vezes tínhamos que nos documentar um bocadinho mais, e estou a falar, por exemplo, os tetos desta sala, que são todos em madeira a imitar o mármore. Na altura os marmoreados eram um bocadinho
bocadinho difíceis e ele não... E lembro-me que frequentámos na altura alguma formação para fazer o restauro do mobiliário, porque não houve recurso a nenhuma peça a ir para o exterior para ser restaurada. Todas foram restauradas aqui, inclusive os azulejos, as peças todas, depois toda a decoração. E eu vim nessa fase, mesmo ajudar e aprendi tudo o que sei com ele. E deixei-me completamente apaixonar. E na altura que abriu ao público, acabei por ficar, porque era, a seguir ao Dr. Simões Saraiva, era a pessoa que estava mais integrada no museu, que sabia a história de todas as peças, sabia a história da família, porque lidei anos e anos com todas estas peças. Todas elas também me passaram pela mão. Temos aqui milhares de peças. Milhares de peças, estão sim. Catalogadas? Estão catalogadas, inventariadas, fotografadas e com uma pequena descrição de cada peça. Portanto, dá a cara por este museu, Paulo. Dou a cara. Eu há bocadinho apelidei de guardião do museu. Podemos dizer... Podemos chamar assim, porque a Fundação também não tem a possibilidade financeira de ter um grande leque de funcionários. Então não dá para ter um segurança, não dá para ter um diretor, não dá para ter propriamente uma série de guias, e então eu acumulo um bocadinho essas funções. Se o alarme toca, e é só tudo isso. Se o alarme toca, sou eu que venho cá durante a noite ver o que é que se passa. Se a campainha toca, sou eu que vou receber as pessoas e venho fazer a visita. Tudo acaba por... Temos a contabilidade organizada e temos uma responsável pela contabilidade, temos o jardim também com o jardineiro, temos uma senhora que nos ajuda também na organização de toda a documentação da Fundação, mas depois, em termos de Fundação, de Casa-Museu, eu dou realmente a cara e eu cheguei a viver aqui há alguns anos, no início, quando a casa estava mesmo em ruínas, que havia o perigo de ser assaltada. Eu cheguei a ficar muitas noites aqui, quase que mesmo a guardar, com medo de haver realmente esse perigo de um assalto e de nos levarem muitas coisas. Agora tem alarmes, para proteger um bocadinho a Fundação. E é a minha segunda casa, se não a primeira, é a Fundação. E as pessoas conhecem-me, estou ligado à Casa-Museu e ao Cabral Metelo, como é apelidado aqui, mas à Casa-Museu estou aqui desde o primeiro dia, praticamente. Alguém falou do jardim, portanto há também uma vasta área exterior. Sim, tudo isto está em simbiose, em complementariedade. A casa não existia ou não estaria bem sem o espaço exterior? Não, exatamente, complementam-se, até porque a casa, embora esteja aqui no centro da cidade, mas está no fundo integrada numa propriedade com 10 hectares de terreno. Está no extremo mais próximo da cidade, mas depois arrasta-se para o resto da floresta, daqui do bosque, a quinta. E esse bosque foi também enriquecido já pela Fundação. Era uma quinta de cultivo que estava abandonada, estava cheia de silvas, e estou a falar de há quase 40 anos, e que estava em muito mau estado e que já o Dr. Simões Saraiva e eu com ele plantámos quase 1000 árvores de sombra ornamentais aqui na quinta. Portanto, também na parte do jardim, também na parte exterior, com uma fitinha métrica de 50 metros e umas estacas, andámos a marcar e a fazer umas covas para essas mesmas árvores. E está integrada depois a casa na parte do jardim. Um jardim romântico do século XIX, com os labirintos, com o bucho a fazer as cercas, algumas árvores centenárias, tileiras, magnólias e outras, que seria quase impossível esta casa sem aquele belíssimo jardim. E, aliás, a vista melhor da casa, a patrimonial, o espaço em si, a casa, é ainda mais bonita do lado do jardim que propriamente à frente. Os granitos, as cantarias, até porque estamos integrados aqui numa zona do granito, as escadas em granito, as colunas das varandas em granito, tudo isso dá para o jardim e não para a frente da casa ou para o lado mais visível. Portanto, é também um local que merece o cuidado da Fundação. Exatamente, sim. Aliás, todas as visitas terminam no jardim. Eu passo primeiro pela casa, faço a explicação e depois vamos até ao jardim, visitar o jardim. Muito bem. Paulo, ainda a propósito então desta nossa visita aqui à Casa-Museu, este é um espaço, este espólio museológico está ao alcance da comunidade? As pessoas sabem que existe aqui esta riqueza? Nem todas saberão. Nós tentamos, de alguma forma, pelos sites da Fundação, também, isto abrange mais o público em geral, mas há uma lacuna grande realmente, porque a expressão santos da casa não fazem milagre
milagres, tem um bocadinho a ver com isto, é que as pessoas não estão muito habituadas a ver o museu como um museu. Então estão habituadas a ver esta casa, toda a vida a viram, que não desperta muita atenção para virem ver o museu. E então são capazes de ir para o exterior, para fora, e não virem aqui propriamente quando têm esta riqueza aqui. E eu vejo pelas visitas de fora que recebo, que me dizem: fantástico, que espólio maravilhoso que tem. E as pessoas não têm muita tendência a vir aqui. Têm muita ideia que a porta está fechada. Está realmente fechada, porque as visitas são guiadas e, como eu dizia há pouco, o problema de ser só eu a fazer a explicação leva-nos a que a porta esteja fechada. Há um horário de funcionamento, que é o horário de manhã das 9h30 até à 1h, até às 13h, com horários marcados, ou seja, 9h30, 10h45, meio-dia. O início da visita, que demora mais ou menos 1 hora, para haver alguma disponibilidade também das pessoas e conseguirem se organizar para fazer a visita. Depois, no período da tarde, temos às 15 horas, 16h15 e, se for no inverno, no horário de inverno, 17h30. Muito bem. E como é que as pessoas podem efetuar podem fazer, a marcação? Aconselho sempre a fazer a marcação, porque eventualmente pode coincidir com alguma visita que esteja marcada ou que eu esteja a fazer uma visita nesse momento e que de alguma forma não possa receber o total das pessoas. E então, pode ser feita pelo site da Fundação, pelo e-mail da Fundação ou pelo meu número de telefone, que está associado a todas as publicações da Fundação, e estou a falar também do site da Fundação, que está associado a ele, que podem me contactar diretamente para o meu telemóvel e marcar essas visitas. Mas, voltando só um bocadinho atrás, as pessoas não têm a percepção muito, quando passam aqui à porta, do que está cá dentro. Isso às vezes tem um bocadinho de pena. Não há também muita indicação sinalética exterior, embora já tenhamos pedido várias vezes para fazer indicação do museu. Mas quem se tencionar a visitar o museu, se dirija ou quem venha visitar esta zona, dirija ao turismo, tem toda a informação. Quem visita o site da Fundação, casamuseu.pt, tem toda a informação. Mas também costuma receber visitas de escolas, ou as escolas também não estão muito atentas? Estão, sim. Eu recebo imensas visitas de escolas, grupos organizados, ATLs, escolas primárias, todos os anos passam por aqui todos os alunos do 3º ano do primeiro ciclo, quando estou a dar o património local. Depois, todos temos, como falava no início da explicação, realmente uma parte da época romântica, o século XIX, numa fase da história liceal dá-se o século XIX, e nessa parte vêm muitas das turmas passam por aqui também. E os grupos mais infantis, também a sua primeira abordagem a museus passa por aqui, os do nosso concelho. Estou-me a lembrar, por exemplo, no tempo da pandemia, eu fui aos infantários com peças do museu para lhes, como eles não poderiam vir aqui, veio 5 peças, penso eu, aos infantários para eles descobrirem mais tarde essas peças aqui no museu. Há sempre uma ligação, esta grande aproximação. Mas gostava de facto de ver mais pessoas. Adorava, porque isso significa mais trabalho? Também, mas com gosto, porque adoro comunicar e adoro falar, e a Fundação permite-me isso, e realmente muitas das vezes tenho que confessar que a visita demora 1 hora, mas se eu não tiver o visitante seguinte, às vezes demoram 2, porque acaba por ser o património tão vasto, acaba por ser, também depende do visitante, interessado ou não, e arrastamos um bocadinho. Tive essa experiência, não é? É verdade. Quando começamos a falar da Fundação, temos essa. Muitas perguntas. Temos agora a oportunidade, Paulo, de convidar quem nos está a ver a fazer uma visita ao museu. Era isso. Gostava muito, realmente, que este museu, a nossa Fundação, chegasse um pouco mais longe e as pessoas conhecessem um bocadinho também do património que há aqui em Oliveira do Hospital. É um património muito interessante, só mesmo vendo, porque não é um museu cansativo, não é um museu, é uma sala de pintura, 2 salas de pintura, não, é vasto, tem mobiliário, tem pintura, tem uma série de interesses que
podemos vir 3, 4 vezes, vamos sempre descobrir, embora eu não tenha aumentado mais no espólio, mas vamos descobrir coisas que não vimos na primeira, na segunda, nem na terceira vez. Acho que vale a pena visitar. Paulo, muito obrigada por nos acolher aqui. Foi um prazer. Neste início de um ciclo de conversas, vamos voltar. Vamos voltar, como muito obrigada, muito obrigado obrigada pela recepção. Obrigadíssimo, muito obrigado.